De volta, gente, vamos lá. Vamos começar o estudo do controle e constitucionalidade difuso. Estou indo aqui para os slides para a gente começar. Eu trago um conceito, obviamente, que quando vocês forem lá para a doutrina que vocês tenham preferência para fazer o estudo de controle e constitucionalidade, vocês podem encontrar vários de outros conceitos e, a depender do doutrinador, ele vai citar outros doutrinadores. Aí eu escolhi esse aqui de maneira bem didática, é a fiscalização de leis e atos normativos atribuído ao Poder Judiciário para decidir a compatibilidade com a Constituição Federal, realizado incidentalmente. Então, mais ou menos, com a história do controle de constitucionalidade difuso. Bom, a gente sabe que todo começo do controle de constitucionalidade nasceu através do difuso, lá nos Estados Unidos, sobre um caso prático de matéria eleitoral. Então, o controle difuso e constitucionalidade, ele acontece por acaso. As partes estão ali para discutir outro tipo de direito, mas quando começam, percebem que a legislação pode estar afrontando a Constituição Federal. E, de fato, o julgador, observando que tem razão esse argumento, ele pode declarar inconstitucional e afastar aquela legislação. Mas aquilo vai se vir só entre as partes daquela demanda. Por isso que é um controle difuso. No próximo apontamento, eu trago para vocês que todos os órgãos jurisdicionais podem realizar o controle de constitucionalidade. Então, seja em que matéria for, justiça comum ou justiça especializada. Aí vale a pena relembrar lá quem é o nosso Poder Judiciário. Nas nossas aulas gravadas estão. Uma delas eu trouxe para vocês o organograma do Poder Judiciário brasileiro. Então, dá uma olhada quem faz justiça comum e quem faz justiça especializada. Então, qualquer órgão jurisdicional pode fazer o controle de constitucionalidade. Atenção, aqui eu trago um detalhe importante. Professora, o CNJ, ele realiza controle de constitucionalidade. O que é que vocês acham? Sim ou não? Isso eu já trabalhei com vocês em outro momento. O CNJ não faz o controle de constitucionalidade. Pelo contrário, ele fiscaliza o nosso judiciário. Mas controle de constitucionalidade não, porque ele não é um órgão que será julgador, né? Então, ele não vai fazer essa análise. Quem pode provocar o poder judiciário para que seja questionado de maneira difusa uma legislação? As partes de um processo, via de regra. Terceiros intervenientes, não confunda com controle concentrado. Controle concentrado não cabe intervenção de terceiros, mas aqui a gente está falando do difuso, aquele que acontece normalmente quando o judiciário é provocado. Então, as partes de um processo, terceiros intervenientes, amicus curiae, Ministério Público, o juiz de ofício, ele pode verificar, epa, essa legislação aqui que está embasando o pedido, ela tem que ser afastada, porque ela é inconstitucional. O relator de um órgão fracionário, ou seja, está lá na Câmara, né, regional, por exemplo, aqui do nosso estado de Pernambuco, e surge essa indagação. Pode fazer o controle? Pode. Né? Inclusive, é o próximo ponto que eu trago aqui para vocês, salvo engano. É isso mesmo. O incidente pode surgir em sede de tribunal. Vocês sabem que, lógico, né, o juiz de primeiro grau pertence a um tribunal, mas o tribunal que a gente está querendo dizer aqui é órgão colegiado. Ou seja, uma corte, quando a gente recorre, é possível ser questionada a constitucionalidade em sede já de recurso? A resposta é sim, a gente pode realmente trazer esse argumento, né, em sede de tribunal, né? Ou seja, o incidente pode surgir em sede de tribunal, sim, ou seja, no segundo grau, pode. A doutrina diz que pode, e a jurisprudência também, obviamente. Objeto do controle difuso. Então, a gente tinha analisado nos últimos vídeos, muito focado no que acontece perante o STF, mas no controle difuso. Professora, o que é que eu posso indagar, ou o que é que pode um juiz verificar? De cara, uma inconstitucionalidade. Pode ser de atos normativos primários, quais sejam leis, decretos, todas as espécies normativas do artigo 59. Olha ele aí de novo para vocês fazerem essa revisão. A gente pode também indagar os atos normativos secundários, né, que servem para detalhar as leis, como por exemplo as portarias. A gente já viu que pode ser feito no tudo concentrado também, então no difuso pode, inclusive, se envolver com uma parte em específico, porque no concentrado não pode, tem que ser bem genérico. Já no difuso eu posso questionar uma portaria que atinge determinada pessoa como advogado. Posso, né? Então no difuso isso acontece.
Agora, quais são as consequências do controle difuso? Ele vai servir só para aquelas partes, né, que estão envolvidas na demanda. Uma exceção é quando, se através de recursos, que aí vocês precisam revisar lá o conteúdo do processo civil, a demanda chegar no STF, através de, por exemplo, um recurso extraordinário. Se chegar até o STF, aí sim ele pode repercutir erga omnes, mas o controle difuso faz efeito inter partes, né? E ex tunc em relação às partes, ou seja, os efeitos vão retroagir à data da edição da lei. Existem exceções. Por quê? Porque se chegar no STF, o STF poderá modular esses efeitos, mas é temática mais para frente, certo? O que eu quero que vocês entendam é que, diante do controle difuso, vai ter o efeito vai ser interpartes e retroage a data da edição daquela lei. Então, vai ser uma lei em específico. Em relação a um caso específico, o juiz de primeiro grau pode afastar essa legislação utilizando o argumento de que ela seja inconstitucional. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.